Meus irmãos, Deus me deu uma palavra sobre o samaritano, capítulo 10 de Lucas, a partir do verso de número 25. Eu creio que essa parábola, pastor, e parábola pode ter sido somente uma história que Jesus contou, mas parábola pode ter acontecido realmente. Tomara que esta aqui tenha acontecido. Tomara que ela tenha sido real, né? E essa é aquela linguagem mais antiga ou a mais nova? Eu prefiro a mais antiga, não é porque eu vou fazer 62 anos esse ano, não. É porque eu prefiro mesmo a mais antiga. Diz o texto: e eis que certo homem, intérprete da lei, ou seja, não era um homem comum, não era um homem que apenas lia, não era um homem que apenas ouvia, era um homem que, além de ler, ouvir, conhecer, interpretava a lei. Tem um camarada, e ele se levantou com o objetivo de colocar Jesus à prova, irmãos. Olha só, quem é que ele quer botar à prova? Jesus Cristo, entendeu? Tem pessoas que são complicadinhas, né? Ele era um desses. Então ele, com base nas interpretações que ele tinha da lei, ele falou: pois eu vou colocar Jesus à prova agora. Olha só. E ele chega para Jesus e fala: mestre, olha, que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, pastor, ele poderia ter feito tantas perguntas para Jesus, né? Ele poderia ter dito: mestre, o que é que eu faço para me tornar um homem melhor? O que eu faço para me tornar uma pessoa parecida com o Senhor? O que eu faço para poder me tornar um marido melhor, um filho melhor, um funcionário melhor? Enfim. Mas ele já pensava logo no céu, né? Como querendo dizer: aqui eu já estou quites. Aqui eu já passei dessa fase de terra. Eu acho muito legal a gente cantar sobre o céu, e eu já escrevi muitas músicas sobre o céu. Muitas não, algumas, tá, irmãos? Eu acho muito interessante a igreja cantar sobre o céu. É muito bacana pensarmos no céu, mas eu acho legal a gente não acelerar Jesus sobre o céu. Jesus disse que ele iria preparar lugar no céu. Deixa ele preparar em paz esses lugares. Vamos viver na terra, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui, vamos cumprir a nossa parte na terra. Deixa o céu para a hora do céu. Pelo menos é o pensamento que eu tenho, porque isso não pode nos intrigar. Vivemos na esperança, sim, no Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, mas o Maranata pode acontecer, Jesus pode vir na nossa vida todo dia, em tantas ações que a gente pode fazer. Eu penso nisso, sabe, pastor? Muitas pessoas estão focadas no céu e esquecem da terra. Focadas no céu e esquecem dos seus dons que Deus te deu para você usar. Focadas no céu e esquecem o que você tem que fazer. Faça, cumpra seu papel como homem na terra. E com certeza você vai chegar no céu, mas assim, no tempo oportuno. Então ele diz: mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Porque Jesus sabia que ele era um intérprete, né? O que está escrito? Como que você entende? Verso 27. Ele então lhe respondeu. Olha, irmãos, ele recita para Jesus. Ele vai recitar a Bíblia para Jesus Cristo, pastor Marcos. Ele fala assim: olha, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Meus irmãos, o camarada conhecia tudo, né, pastor? Ele leu a Bíblia para Jesus. E aí, verso 28, então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Pode amar mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, que você vai viver. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou para Jesus: quem é meu próximo? Repita comigo, irmãos: próximo. E aí então Jesus
vai contar para ele uma história para explicar para ele quem que era o próximo. Eu pensava que o próximo era o camarada do farol. Eu sempre achei isso. Jesus diz o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó. O pastor Marcos já passou nesse caminho, né? Um caminho de Jerusalém para Jericó. E esse homem, neste caminho, ele caiu na mão de salteadores, ladrões, que depois de tirar a roupa dele, roubaram tudo, até a roupa. Bateram nele, causaram-lhe muitos ferimentos e deixaram ele semi-morto. Então, irmãos, ele entra num caminho perigoso. Ele desce por um caminho, irmãos, que tinha ladrões, que tinha assaltantes, que tinha homens maus. Porque você ser assaltado, eu já fui assaltado 2 vezes em São Paulo, mas eu fui assaltado de forma light. Eu nem percebi que fui assaltado, só percebi depois. Uma vez dentro do ônibus, tiraram a minha carteira, e outra vez roubaram um carro que eu tinha comprado. Fazia 1 semana que eu estava com o carro. Mas depois Deus me devolveu aquele valor do carro, integralmente. Então eu creio que Deus me livrou daquele carro. Mas ele desce, pastor Marcos, por um caminho perigoso. E a maioria das demandas pastorais são o resultado de pessoas que entraram num caminho perigoso. A maioria dos assuntos que envolvem, irmãos, os aconselhamentos pastorais, é porque alguma pessoa entrou num caminho perigoso. Como diz o pastor André, apenas uma mordida. Às vezes apenas 3 letras. O, I e E. O e E. Pronto. Ali já se abre a porta para um caminho perigoso. E a pessoa entra naquele caminho. Ela sempre acha que ela é muito forte. E ela vai para um caminho. E eu já entrei em vários caminhos perigosos, irmãos. Eu já passei por caminho perigoso. Eu já passei um caminho perigoso mais uma vez. Passei. Caí e passei de novo, irmão. Acredita num negócio desse? Eu já fiz isso. Tem hora que quando eu me lembro, eu tenho vontade de pular assim de cabeça numa quina, como essa do poste aí. Pum. Fala, cara, como é que eu fiz isso mais uma vez? Consegui. Me assaltaram. Tiraram parte da minha dignidade, da minha honra. Mas eu também me mutilei, sozinho ali. Eu me mutilei naquele caminho, eu mesmo. Entendem isso, irmãos? Caminho perigoso. Caminho onde tinha ladrões, assaltantes, pessoas que chegavam perto de você, mas para tirar de você alguma coisa. Isso aconteceu comigo. E muitas pessoas entram por caminhos perigosos. E nesse caminho, pastor, a Bíblia diz que ali tiraram-lhe a roupa. E tirar a roupa na Bíblia, sabe o que significa? Vergonha. Nudez. Na Bíblia significa vergonha. Opróbrio. E lhe causaram muitos ferimentos, muitos ferimentos. Não é só um ferimento, é ferimento para você e ferimento para muitas outras pessoas que fazem parte direta e indiretamente da sua vida. Entendeu, irmãos? Por causa de um caminho perigoso. Há muitas pessoas que acham que veneno, você precisa tomar um galão de 200 litros. Tem até algumas igrejas que tem um púlpito do tamanho de um galão assim, um tambor, né? Não precisa. Para você se envenenar, às vezes basta uma gota. Quando você vê uma cobra pegando um predador, assim, buscando uma presa, ela não fica lutando, mordendo, nada a ver. Ela só, é uma vez só. É o suficiente para ela poder dominar aquela presa, entendeu, irmãos? Uma vez. Uma mordida.
E nesse caminho perigoso, a gente se machuca e depois a gente sente a solidão, pastor. Retiraram-se, deixando ele semi-morto. Próximo verso. Por casualidade, segundo essa tradução, a Bíblia diz que casualmente, naquele caminho perigoso, descia um sacerdote. Eu já preguei sobre isso. E vendo aquele homem, passou de largo. Eu já preguei sobre expectativas usando isso. Ele olhava e falou, agora vai, né? Agora vem um sacerdote. Ufa, o que aconteceu? Primeira decepção. Próximo texto, próximo verso. De igual modo passou um levita, que desceu por aquele mesmo caminho perigoso, porque levitas e sacerdotes também passam por caminho perigoso, viu, pastor? E ele passou de largo também, decepção de novo. Agora vai, né? Nesse casamento, vai mesmo. Vai, tomara que vá mesmo. Próximo verso. Mas naquele caminho perigoso passou um certo samaritano, que seguia o seu caminho. Vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, como diz a minha tradução, né? Curou os seus ferimentos, aplicando óleo e vinho. Repita comigo, irmãos, óleo, vinho. Vamos voltar um pouquinho, mano, no texto, por gentileza. Pode voltar, deixa aí. Meus irmãos, para mim esse samaritano era alguém da área médica. E ele levava com ele na sua viagem, nos seus caminhos, óleo ou azeite, como diz a minha tradução, e vinho. O vinho é anestésico. Está lá em Provérbios capítulo 31. As pessoas bebem mesmo para esquecer. O vinho tem essa capacidade de anestesiar. E o azeite, ele tem a capacidade de cicatrizar. Então ele tinha vinho anestésico e ele tinha azeite cicatrizante. O sacerdote, primeiro motivo pelo qual eu acho que o sacerdote não parou para poder olhar para aquela pessoa, porque o sacerdote e o levita, a religião deles não permitia que eles tocassem na ferida de ninguém, porque se eles colocassem a mão na ferida de alguém que estava morto, ou de alguém morto, eles tinham que fazer um processo de purificação por 7 dias. Ele tinha que suspender toda a sua agenda. Então a própria religião dele dava legalidade para que ele não tocasse mesmo, para que ele passasse de largo. Então algumas pessoas, elas não vão tocar na gente, não é por nada, é porque a religião dela incentiva assim, entendeu, irmãos? Religião pode nos incentivar até a gente não fazer algumas coisas que a gente precisa fazer. Mas para mim o principal motivo é porque ele não tinha nem vinho e nem tinha azeite. Ele não tinha. E muitas coisas estão na minha memória, irmãos. Eu contei 498 histórias na minha página, Vamos Buscar Pão, e ali eu contei muitas das minhas histórias. E algumas histórias bem trágicas. E me ligou um amigo meu do Rio de Janeiro, pós-doutor em psicologia, e disse assim: Abisael, para de buscar pão e, por favor, vai comer pão agora, porque você está contando demais a sua vida. Ele me disse isso, sabe, pastor? Me fez pensar. Mas na minha andança, irmãos,
no caminho perigoso, pessoas passaram por mim, sacerdotes passaram por mim, levitas passaram por mim. E eu até fiquei triste porque eles não pararam. Falei, poxa, mas não pararam para mim, não parou para mim. Esse texto me mostra que eles não tinham como parar mesmo, porque eles não tinham nem óleo e nem vinho. Algumas pessoas, irmãos, elas não tinham condição de colocar a mão na minha ferida. Elas não tinham condição, não tinham estrutura para colocar a mão na minha ferida. Entendem isso, irmãos? Mas eles queriam ter notícias da minha ferida, entendeu? A pessoa não tem como te ajudar no seu ferimento, na sua dor, na sua lembrança, nos seus ferimentos, na sua queda, mas ela quer notícia. Ela quer notícia da sua ferida. Qual o tamanho da ferida? Quem feriu? Como foi? Quando foi? Onde foi? Para que notícia da ferida se você não tem óleo nem azeite? Eu tomava café esses dias com um querido amigo, um dos primeiros amigos que Deus me deu aqui em Dourados. E tomava café aqui com ele. Uma manhã ele me disse, pastor, o senhor está sabendo o que está acontecendo com a denominação tal? E eu falei, não estou sabendo. Falei, pastor, está acontecendo A, B, C, D. E ele pegou o celular e disse, eu vou te mandar agora 2 vídeos que compartilham, que contam o que está acontecendo. E ele me mandou os 2 vídeos, eu vi que caiu no meu celular. Tá. E Deus já tinha colocado essa mensagem no meu coração. Enquanto ele falava alguma coisa, eu tentei mudar de assunto, entrei lá, nos 3 pontinhos de cima, sei o quê, pintei as mensagens, limpar conversa, excluir. Para que eu preciso saber da dor, da ferida de não sei quem que eu nem conheço, irmãos, não tenho como ajudar. Para quê? Para que eu tenho que ser difusor de uma notícia, de uma queda, de uma aflição? Eu não sei quem é, nunca tive a oportunidade de falar com ele. Para que eu tenho que saber disso, irmãos? Muitas pessoas, e eu me lembro, pastor Marcos, de um momento difícil na minha vida, difícil. E eu liguei para um amigo meu, morava em São Paulo, ele morava em Bauru, dá cerca de 450 quilômetros. Eu liguei de manhã e disse, cara, estou mal, estou passando por isso. Ele disse, você aguenta vir para cá? Eu digo, não aguento, não tem como ir. E quando eu cheguei à tarde, pastor Marcos, na minha casa, 6 horas da tarde, ele já tinha vindo de Bauru para São Paulo e nós passamos a noite inteira junto, falando sobre as feridas da minha vida, da minha alma. Ele tinha azeite e ele tinha vinho. Se você não tem azeite, meu querido irmão, talvez aquela parábola do azeite da viúva lá, quem sabe do azeite das virgens lá, quem sabe você precisa se preparar um pouco mais, se é que você quer botar a mão em algumas feridas. E se você não pode colocar a mão em algumas feridas, por favor, passe de largo. Passe de largo. Para o quê? Para que aumentar a dor? Para que aumentar a ferida? Para que notícia? Um dos textos, irmãos, assim que Jesus falou, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 12, verso 22. Como eu amo esse texto, pastor. Olha aqui que diz a palavra de Deus, irmãos, o próprio Jesus. Então trouxeram a Jesus. 12, 20. 12. Jesus fala assim, não
esmague a cana quebrada, nem apague o pavio que fumega. Sabe o que é isso, irmãos? A cana já está quebrada. Já está quebrada. Quebrou. Sabe o que você faz? Vai lá aí. Acaba de quebrar. A lamparina está só saindo um fiozinho assim, um pouquinho de fogo, tem pouco querosene, está no escuro, está sozinha. Aí você vai lá e faz o quê? Tchá, apaga de uma vez. Para quê? Não faça isso. Já está quebrado, já está ferido, já está machucado. 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 18. Sabe o que diz esse texto, irmãos? Fala da preocupação de Deus. A Escritura fala assim: não amordace o boi quando ele está trabalhando. Sabe o que eles faziam? O boi estava trabalhando, fazendo as colheitas, e ele estampava a boca dele para ele trabalhar o dia inteiro sem comer nada. Jesus fala: não faça isso. Deus ouve e vê a fome do boi. Deus vê a angústia do boi, irmãos, quanto mais a angústia de quem está ferido, machucado, quem se machucou. Mas ele passou no caminho, passou também, sacerdote passou também, levita passou também. Eu nunca passei no caminho, louvado seja Deus, porque você nunca passou num caminho perigoso, agradeça a Deus todo dia. Mas pessoas passaram por caminho perigoso. Vamos continuar o texto. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 10, verso número 33. O samaritano seguiu o seu caminho, parou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele. Aproximou-se, foi direto na ferida dele, curou os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Depois que ele fez isso, o que ele fez, irmãos? Colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, tratou dele. A hospedaria pode muito bem ser a célula, ser a igreja. Verso 35. No dia seguinte, ou seja, passou a noite inteira com ele. Eu não acredito que ele foi para um quarto onde tinha 2 camas de solteiro e ele deitou, falou: queridão, fica aí que eu vou dormir também amanhã. Não, cuidou dele. No dia seguinte, ele pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: olha, continue cuidando dele, cuide. E se você gastar algo a mais do que o que eu estou te pagando aqui, eu vou retornar e eu te reembolso. E eu acredito que ele voltou. Eu acredito, não está aqui, mas eu creio que ele voltou naquele mesmo lugar. Falou: e aí, como é que você está? E eu acredito que ele falou: rapaz, estou melhor. Só que eu comi um amendoim, um chocolate, tomei uma Coca-Cola aqui do frigobar, fica calmo. E eu acredito que ele falou: para onde você estava indo? Rapaz, eu estava indo para depois de Jericó. Sobe aqui no meu animal, vou te levar lá. Eu acredito que Deus nos ama até o fim, irmãos. Isso é representação de Jesus. Eu creio que ele foi até o final. Eu sei que muitos pastores já fizeram isso com pessoas que caíram por caminhos perigosos e colocou ele na hospedaria e falou: eu vou voltar, porque eu tenho outras demandas, outros para atender. E alguns pastores, quando voltaram, ele não estava mais lá. Já tinha ido embora com outro, com outra. Ou já tinha até voltado para o caminho perigoso de novo.
Mas eu acredito que ele fez isso. Ele voltou lá. Essa história, irmãos, nos ensina esses personagens que estão aí. Jesus está conversando com aquele intérprete da lei. E aí então Jesus perguntou para ele, para o intérprete, qual dos três? Faz assim comigo, irmãos. 3. Isso. Qual dos 3 foi o próximo do que caiu? Porque Jesus poderia ter dito assim: quem é que cuidou do próximo? Não poderia ter dito? Eu pensava que era isso. Mas o próximo não é o caído. O próximo ou era o sacerdote, ou o levita, ou o samaritano. Qual dos 3 foi o próximo? Sabe quem que é o próximo, irmão? O próximo é aquele que se aproxima. O próximo é aquele que passa, vem vinho. O próximo é aquele que passa o óleo. O próximo é aquele que põe no animal. O próximo é aquele que leva para a hospedaria. Esse é o próximo. Falta próximos, irmãos. Próximo não é o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Próximo é quem se aproxima deles. Eu já tive pessoas próximas. Já tive, irmãos. Pessoas próximas. E não é por causa de oferta financeira, não, meus, porque às vezes a oferta financeira, ela representa prosperidade e não proximidade. Às vezes a gente oferta financeiramente, irmãos, por prosperidade. Louvado seja Deus por isso. Achei muito interessante quando o missionário Márcio fala assim: vai lá servir o lanche. Aí você vai ser próximo. Qual dos 3 foi o próximo? Qual dos 3 foi o próximo que caiu na mão dos ladrões? Aí o verso 37, o intérprete da lei respondeu: olha, o que usou de misericórdia para com aquele caído. Jesus então olhou para ele e disse, respondendo sua pergunta sobre vida eterna: vai e faça do mesmo jeito. Esse negócio de cristianismo, irmãos, não é uma coisa fácil. Ser próximo de alguém caído, ferido, não é fácil. O pastor Marcos falou aqui sobre o meu trabalho com os idosos. Não é fácil. Se ouvir do idoso a mesma história, todas as vezes, como se ela tivesse acontecido ontem, não é fácil. Mas você ouvir também de um idoso, como eu ouvi assim: professor, nunca se esqueça dos idosos. Ouvir de um idoso, como eu tenho, uma mensagem meu celular. Tenho muitas. Boa noite, que saudade, uma saudade grande. Eu passei mensagem para te falar que eu estou bem melhor, viu, filho? Graças a Deus, estou bem melhor, tá bom? Eu não sabia que ela estava doente, não. Queria tanto que você voltasse para nós cantar. O tempo bom, meu filho. Tempo bom. Saudade tremenda. Nós cantava, conversava, ria. Nós sentia, você sentia a gente. A gente se sentia a gente. Fazer as pessoas se sentirem gente. Sabe, irmãos, essa mensagem, pastor Marcos, mudou os meus conceitos sobre ser próximo, sobre óleo, sobre azeite. Eu me lembro de um amigo muito querido, irmãos, muito querido. E ele, casado,
Fiquei hospedado na casa dele algumas vezes numa cidade, não vou dizer aqui para não constranger, tá, irmãos? Ele era casado, estava na igreja, pastor, e chegou uma mulher bem jovem, com um marido com muitos problemas, tinham passado por caminhos perigosíssimos, e o pastor da igreja começou a aconselhar aquele casal, e finalmente ele falou, olha, chamou aquele casal da igreja, que era um casal experiente, e disse assim, irmãos, eu queria que vocês aconselhassem esse casal que chegou na igreja aqui, porque eu não me sinto em condição. Na verdade, o pastor estava dizendo, o sacerdote, eu não tenho vinho, não tenho óleo. E aquele casal foi aconselhar aquele casal que chegou e, resumindo a história, o casal da igreja se separou e aquele homem hoje ele vive com aquela mulher que chegou na igreja. Eu desejo que eles vivam bem, tá, irmãos? Sejam felizes. Mas com certeza não era esse o projeto. Eu liguei para ele e falei, cara, o que é que aconteceu? E ele me disse, pastor, comigo aconteceu. Primeira regra do bombeiro que eu não tinha observado. Nunca salve ninguém se você não estiver seguro. Você tem que analisar quais são os caminhos que você tem que entrar. E até que distância você deve se aproximar. Entendeu, irmãos? Com segurança. Com firmeza. Para que não fiquem dois no caminho perigoso. E o problema, ao invés de ser diluído, ele se multiplique. Entenderam isso, irmãos? Precisamos de pedir a Deus óleo, pedir vinho. Evitar caminhos perigosos. Repito de novo, às vezes é só uma mordida. É só uma olhada. É como nós ouvimos aqui há tanto tempo atrás, a isca, né, pastor? Às vezes é só uma isca. E que Deus nos ajude no nome de Jesus, que a gente possa ser próximo. Eu tenho nessa igreja aqui pessoas próximas. Pastor Marcos. Eu poderia citar o Fá maior, por favor. Eu poderia citar o irmão Rodrigo. E o Rodrigo me ligou um dia lá em Maringá e disse, Rodrigo não fala, né, pastor? A Lene fala, o Rodrigo não fala. Ele disse, pastor, como é que o senhor está? Esse cara, não entendi porque que eu estou aqui ainda, muitas dificuldades. O senhor já pagou o aluguel, pastor? Não paguei. Eu falei, ele falou, então, pastor, dá sua conta, senhor, eu vou pagar teu aluguel esse mês. Foi próximo. Deus está conosco, irmãos, e Deus, isso aqui é a representação de Jesus, eu sei, mas assim a gente precisa ser próximo. Está no Fá maior aí? Agora tá. Si bemol. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Vou ficar de pé, irmãos.